Por décadas, Israel construiu uma das forças militares mais poderosas do mundo, capaz de enfrentar ameaças externas com precisão cirúrgica. Mas o jogo mudou. Os inimigos que antes eram previsíveis agora operam nas sombras, utilizando tecnologia avançada, guerra cibernética e estratégias assimétricas para enfraquecer o país. As antigas táticas já não garantem vitória. E a pergunta que surge é inevitável: será que o exército de Israel está preparado para essa nova realidade? Enquanto alguns veem a força militar israelense como invencível, a verdade é que os desafios de hoje são muito mais complexos do que os de guerras passadas. O campo de batalha não se limita mais a Gaza, ao Líbano ou ao Irã. A guerra agora acontece em redes de comunicação, nos mercados financeiros e até nas mentes da opinião pública global. E a maior ameaça talvez não esteja no poder de fogo dos inimigos, mas na forma como eles manipulam narrativas e desestabilizam alianças. Os próximos anos serão decisivos. A supremacia de Israel dependerá de sua capacidade de adaptação a um cenário onde não basta ter os melhores caças ou os sistemas de defesa mais avançados. A guerra do futuro será travada com inteligência, estratégia e um domínio absoluto do inesperado. Mas a questão permanece: quem são os novos inimigos de Israel e como enfrentá-los? Os Estados Unidos sempre foram o maior aliado de Israel, garantindo suporte militar, diplomático e econômico. No entanto, essa relação enfrenta desafios cada vez maiores. O dilema americano é claro: manter o compromisso histórico com Israel ou preservar sua influência global sem se indispor com outros países do Oriente Médio. Cada decisão tem um preço, e Washington precisa equilibrar suas prioridades sem comprometer sua posição estratégica na região. Afinal, o mundo está observando cada movimento dos Estados Unidos. Apesar dos laços estreitos, os interesses nem sempre estão alinhados. A Casa Branca, sob diferentes administrações, já demonstrou que seu apoio não é incondicional. A crescente pressão internacional e o custo de prolongar conflitos fazem com que políticos americanos hesitem em dar carta branca para as ações de Israel. Ao mesmo tempo, a dependência militar israelense dos Estados Unidos gera um impasse. Até onde os americanos estão dispostos a ir sem prejudicar sua própria segurança e economia? O que se vê é uma parceria robusta, mas repleta de incertezas. Os recentes episódios de tensão, como embargos de armas e disputas sobre o avanço de assentamentos, mostram que o apoio americano não é garantido. Enquanto isso, Israel busca consolidar sua posição, expandindo sua capacidade de defesa e assegurando que seu maior aliado não recue no momento mais crítico. Mas com a escalada de conflitos na região, essa relação será cada vez mais testada. A aparente trégua no conflito de Gaza é apenas um respiro temporário em um cenário que continua tenso. A região segue como um barril de pólvora, com grupos armados reagrupando forças e Israel reforçando sua presença militar. Os ataques intermitentes e as represálias mostram que a paz está longe de ser uma realidade concreta. Enquanto isso, o governo israelense enfrenta o dilema de conter ameaças sem provocar reações que possam ampliar o conflito para além de suas fronteiras. No norte, a situação também é delicada. A presença de milícias na Síria e no Líbano preocupa Israel, que deseja manter o controle sobre áreas estratégicas. No entanto, essa ambição esbarra em interesses de potências como Turquia e Estados Unidos, que têm suas próprias agendas na região. Cada movimentação israelense pode acionar um efeito dominó, desencadeando novas disputas geopolíticas. O risco de um confronto maior está sempre à espreita, tornando a estabilidade um desafio quase impossível. A questão central: até onde Israel pode avançar sem provocar uma reação em cadeia? A resposta depende de variáveis imprevisíveis, desde pressões externas até ações e grupos extremistas. Com cada ofensiva, a legitimidade israelense é questionada na arena internacional, enquanto seus inimigos se fortalecem no vácuo deixado pelo caos. O cenário sugere que essa instabilidade pode ser apenas um prelúdio para algo ainda maior. A economia dos Estados Unidos está sob forte pressão, e um novo conflito poderia ser o golpe final em um sistema já fragilizado. O aumento da dívida pública e os gastos militares exorbitantes levantam dúvidas sobre a capacidade americana de sustentar uma guerra prolongada. Ainda assim,
Há uma ala em Washington que enxerga o Irã como um inimigo que precisa ser contido a qualquer custo. A questão é: os Estados Unidos têm condições de financiar mais uma guerra sem comprometer sua própria estabilidade? Os falcões da política externa pressionam por uma ofensiva, alegando que um ataque preventivo ao Irã seria a melhor estratégia. No entanto, a história já provou que conflitos desse tipo raramente terminam como planejado. O custo humano e financeiro de uma guerra total poderia ser devastador, tanto para os Estados Unidos quanto para seus aliados, incluindo Israel. Além disso, um confronto direto poderia desestabilizar ainda mais o Oriente Médio, ampliando as tensões em Gaza e na fronteira norte. Enquanto os debates se intensificam, a realidade econômica impõe limites. Com uma inflação elevada e um déficit crescente, qualquer erro de cálculo pode transformar um movimento estratégico em um desastre absoluto. Se a guerra for inevitável, os Estados Unidos terão que decidir se vale a pena pagar o preço. Mas antes mesmo de uma decisão ser tomada, os aliados já começam a se movimentar para garantir suas próprias defesas. Para Israel, garantir um fluxo contínuo de armamento é uma questão de sobrevivência. Em meio a conflitos constantes, a necessidade de reforçar suas forças armadas nunca foi tão urgente. O governo Netanyahu busca assegurar que os Estados Unidos mantenham os envios de equipamentos de ponta, como caças F-35 e sistemas avançados de defesa. No entanto, essa dependência gera um dilema. Até que ponto Washington continuará fornecendo armamentos sem impor condições estratégicas? O ex-presidente Donald Trump já anunciou um pacote bilionário em suprimentos militares para Israel, mas o cenário político americano é volátil. Com eleições à vista e uma crescente oposição interna ao envolvimento americano na região, esse apoio pode ser questionado. A Casa Branca precisa equilibrar sua aliança com Israel e a pressão de grupos que criticam o uso dessas armas nos conflitos, especialmente em Gaza. A destruição em Gaza gerou um intenso desgaste para Israel no cenário internacional. Líderes como Xi Jinping e Vladimir Putin se posicionaram contra as ofensivas israelenses, acusando o país de cometer violações aos direitos humanos. Essas críticas não vêm apenas de rivais históricos dos Estados Unidos, mas também de aliados europeus, que enfrentam pressão interna para rever seu apoio a Israel. O que antes era um consenso diplomático começa a se fragmentar diante do alto custo humanitário do conflito. A narrativa de que Israel age em legítima defesa já não encontra a mesma aceitação de antes. Protestos ao redor do mundo aumentam, e a opinião pública pressiona governos a tomar medidas mais firmes. Em fóruns internacionais, surgem acusações de limpeza étnica, um rótulo que pode ter consequências graves para a imagem do país. A questão não é apenas militar, mas também política. Manter o apoio dos Estados Unidos e de outras potências depende da capacidade de Israel de justificar suas ações sem perder legitimidade. Enquanto isso, o equilíbrio de forças geopolíticas se desloca. Países como a China aproveitam o momento para fortalecer laços com o mundo árabe, ampliando sua influência onde os Estados Unidos antes dominavam. A crescente polarização pode levar a sanções e restrições econômicas contra Israel, afetando não só o governo, mas também a economia do país. Com cada nova ofensiva, Israel precisa enfrentar não apenas seus inimigos no campo de batalha, mas também um cerco diplomático cada vez mais apertado. O Oriente Médio está à beira de uma nova escalada militar. Figuras influentes, como Benjamin Netanyahu e Lindsey Graham, pressionam por uma ação rápida contra o Irã, alegando que um ataque preventivo seria a única forma de garantir a segurança de Israel. No entanto, a história já mostrou que guerras iniciadas sob essa justificativa raramente seguem o roteiro esperado. Uma ofensiva mal calculada pode desencadear reações imprevisíveis, envolvendo outras potências e transformando um conflito localizado em uma crise global. O risco não está apenas no confronto direto entre Israel e Irã, mas também na reação de grupos aliados a Teherã, como Hezbollah e milícias na Síria e no Iraque. Qualquer ataque pode resultar em uma guerra assimétrica, onde as batalhas não se limitam a fronteiras definidas, mas se espalham em ataques coordenados e ações de guerrilha. Isso poderia transformar regiões estratégicas em zonas de combate permanente, prejudicando não apenas Israel,
mas também os interesses dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais. Além dos desafios militares, há um impacto econômico de um conflito prolongado. O Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo mundial, poderia ser bloqueado, elevando os preços da energia e desestabilizando mercados globais. Para Israel, a questão não é apenas vencer militarmente, mas evitar uma guerra que drene seus recursos e enfraqueça suas alianças. No entanto, os sinais de que uma grande confrontação se aproxima são cada vez mais evidentes. E quando um conflito começa, raramente ele termina sob o controle de quem o inicia. A guerra nunca foi apenas sobre armas e exércitos. Ela é um jogo de estratégia, onde cada movimento pode redefinir o equilíbrio de poder. Israel está diante de um desafio que vai além do campo de batalha. A necessidade de antecipar os novos inimigos, entender suas táticas e adaptar-se a um cenário que muda constantemente. E enquanto o mundo debate sobre diplomacia e alianças, a realidade é que o tempo corre contra aqueles que não estão preparados para a próxima grande disputa. O que resta saber é, até quando Israel conseguirá manter sua vantagem? E os Estados Unidos, por quanto tempo continuarão sustentando esse jogo sem pagar um preço alto? A história já mostrou que impérios caem quando ignoram as transformações ao seu redor. Você está atento às mudanças que estão acontecendo agora? Se o mundo está se preparando para uma nova era de conflitos, será que você está pronto para entender o que vem a seguir? Se quer continuar acompanhando análises profundas sobre geopolítica e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos globais, inscreva-se no canal e ative as notificações.